Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal para falar aí dessa pelada, né? Mais uma vez o Vasco perdendo aí no Campeonato Brasileiro da Série B. E dessa vez a culpa, óbvio, lógico, vai pra conta aí do seu Bruno Gomes, né? Culpa dele que o Vasco perdeu esse jogo aí, também do Marcelo Cabo, que tem uma boa parcela de culpa por escalar esse jogador irresponsável, inútil realmente, esse tal de Bruno Gomes. Pra mim já é pra rescindir o contrato desse cara. Tchau, adeus, nunca mais pise em São Januário, porque realmente o cara comprometeu o Vasco em 2 jogos. 6 pontos que o Vasco perdeu aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Tinha condições de vencer o Cruzeiro se tivesse jogando com um time com 11 jogadores. Tinha condições também de vencer o Goiás jogando com 11 jogadores, até porque boa parte do jogo o Vasco com um jogador a menos ameaçou, chegou até a ameaçar o Goiás. O Goiás pouco produziu ali, por mais que ficou com 70, quase 80% de posse de bola, mas não conseguiu traduzir isso em tantos gols, né? Fez um golzinho, mas o Vasco segurou boa parte do jogo. Se tivesse 11 contra 11, possivelmente a sorte seria melhor pro Vasco. O Vasco hoje estaria, quem sabe, com 3 pontos e é um passo de entrar no G4, né? Infelizmente, uma derrota aí que custou caro na tabela e pro Vasco. O Vasco hoje deve estar na 8ª ou 9ª colocação, eu não confirmei ainda, mas continua com 10 pontos, estacionou com 10 pontos. O primeiro time que está dentro da zona aí do G4 para voltar para a elite de futebol brasileiro já tem 15 pontos. O Vasco, se vencer o próximo jogo, já não entra no G4. Marcelo Cabo vai ter que corrigir alguns erros aí, principalmente esse daí, né, do Bruno Gomes, cara, porque não dá pra jogador ficar sendo expulso de graça no início do jogo. O cara foi expulso com 5 minutos de jogo. O primeiro tempo foi todo do Goiás, né? O Vasco ameaçou antes ali do Bruno Gomes ser expulso numa cobrança de falta do Andrei, mais nada. Tentou fazer ali ficar um pouco com a bola pra fazer o tempo passar, não produziu absolutamente nada. Por isso que aqui não tem nem como a gente analisar um jogo desse, cara, onde o Vasco jogou totalmente atrás, esperando alguma boa jogada no segundo tempo, que tentou fazer algo de diferente com as entradas aí do Léo Jabá, Gabriel Peck também, a entrada aí do Daniel Amorim, tentando aí buscar o contra-ataque, mas não conseguiu e tomou o gol num chute de fora da área do jogador do Goiás. A bola sobrou livre, desatenção total da zaga do Vasco, que deixou o jogador livre para empurrar para o fundo da rede e dar vitória ao Goiás aí por 1-0. Infelizmente a situação do Vasco segue complicada na Série B. Pra mim, meu amigo, o Vasco, quanto mais longe ficar do G4, mais distante vai ficar da Série A, mais distante vai ficar de um possível retorno, porque os jogadores vão perdendo a confiança. Se não ganha jogo, não tem confiança. E infelizmente, cara, vai pra conta assim também, mais uma vez, o Marcelo Cabo, porque foi ele que bancou o Bruno Gomes como titular. Jogador irresponsável, foi muito irresponsável contra o Cruzeiro e hoje de novo, cara. Literalmente, velho, não tem por que esse cara vestir a camisa do Vasco. Tô só esperando aí o Vasco rescindir o contrato desse jogador, porque pra mim, ele não é jogador pra vestir a camisa do Vasco. Pra mim, nem é jogador de futebol, ele tem que fazer outro esporte, MMA, qualquer outra coisa. Jogador desequilibrado mentalmente, um jogador que não tem a mínima capacidade de ser um atleta de futebol, não tem noção do que ele está fazendo dentro de campo. Cadê o Caio Lopes, cara? Cadê o jogador que da base era o craque da base? Cadê ele? Muito melhor do que o seu Bruno Gomes. Por que o Marcelo Cabo fica bancando esse jogador? O jogador estava esquecido, quase saiu do Vasco. O Marcelo Cabo ressuscitou ele, o cara foi expulso contra o Cruzeiro e ainda deu a oportunidade para ele entrar como titular hoje. Logo no jogo seguinte que ele cumpre suspensão, já volta pro time titular. Um absurdo isso. Só no Vasco que acontece essas coisas. O jogador não é multado, jogador não é cobrado por nada. A diretoria do Vasco não chega para cobrar porque que você foi expulso infantilmente no jogo contra o Cruzeiro. Quero ver se vai ter uma atitude ríspida do Vasco para cobrar o seu Bruno Gomes, porque realmente, velho, pra mim ele nem tem que vestir mais a camisa do Vasco. É um Zé Ninguém esse jogador aí e pra mim pode sair fora do Vasco. Infelizmente, essa é a situação do Vasco, quando as coisas parecem que vão engrenar, que o Vasco vai conseguir emplacar uma boa sequência de vitórias. Vem essa palhaçada aí que a gente tá vendo, um jogador aí totalmente despreparado, desequilibrado mentalmente para ser jogador de futebol. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida horrorosa do Vasco, mais uma derrota aí na Série B. E pra você, quem foi o culpado? O Bruno Gomes, lógico, vai ser unânime, mas também o seu Marcelo Cabo tem uma boa parcela de culpa, porque ele bancou ele como titular. Ele também tem culpa porque o jogador foi expulso. No primeiro amarelo era nítido que o Bruno Gomes iria ser expulso, cara. O cara tomou amarelo com 1, 2 minutos de jogo e logo na sequência já tomou o segundo amarelo. Tinha que ter tirado dele quando ele tomou o primeiro amarelo. Já era nítido que o jogador estava desequilibrado dentro de campo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto. Vamos torcer por dias melhores, porque tá difícil ser torcedor do Vasco, tá difícil acompanhar esse time nessa Série B. Não acaba nunca essa Série B e não acaba nunca o sofrimento do torcedor vascaíno. Tamo junto, é nóis.